Eu achei que esse assunto já tava passado, né? Mas não, pra surpresa de 0 pessoas, o Daniel Cormier não se segura. E aí ontem, no podcast que ele faz com o Tio Sonnen na ESPN aqui dos Estados Unidos, ele soltou as seguintes maravilhas. Eu fiz uma versão compacta, né? Um pouquinho menos de 3 minutos, e eu vou assistir com vocês isso daí. Eu peguei os pontos principais, óbvio, pra não ficar um negócio chato. Eu só quis vir fazer um vídeo rápido aqui com vocês, assistindo esse vídeo. Eu até postei lá no Instagram da MMA hoje. Que me entra na cabeça como é que o cara não se dá o trabalho de pelo menos checar o que tá falando ou o que vai falar. Mas não é esse o ponto. Ó, vamos assistir junto aí, peraí. We spoke about this 2 weeks ago, and now my concern level is even higher. This dude was seen in Australia last week, and he was shaking the hand of Drake as Drake went on stage. Ele foi visto na Austrália apertando a mão do Drake. No vídeo original, ele faz assim, o Drake não é conhecido por fazer boas apostas, então ficar junto ali com o Drake, de repente... O que tem a ver com as causas? Eu concordo que o Drake só faz uma aposta de merda. Normalmente quem o Drake aposta, inclusive, a gente não pode seguir, porque normalmente perde, né? Tomara que ele não aposte no Poitin. Mas isso não faz sentido nenhum, é só pelo ato de cutucar, assim, tipo, estava apertando a mão do Drake. Porra. Vou continuar. And of Drake as Drake went on stage for his concert. What is Pereira still doing in Australia, Chael? He fights in 2 weeks. It's concerning to me. I mean, the whole thing is very concerning. Meanwhile, you got Ankalaev is doing no media, no tours, and he's locked down in the Caucasus regions in the mountains. I think that it's relevant. Ankalaev is already here. He's in Vegas. Aí um vai lá e tira do cu que o Ankalaev tá nas montanhas treinando sozinho, sem fazer mídia. Aí o Daniel Cormier fez assim, não, o Ankalaev tá em Las Vegas já, eu vi ele semana passada, tipo, o cara já tá aqui nos Estados Unidos há algumas semanas. Gente, eu vou tentar não passar pano nesse vídeo aqui, porque eu sei que vocês falam que eu fico passando pano, e passo mesmo, o cara é meu brother, gosto do cara pra caralho e torço pro cara pra caralho, não tenho vergonha de falar, e não acho bonitinho ficar fazendo hate só pra dizer que eu sou diferentão. Eu quero que o cara ganhe muito, eu quero muito que o cara ganhe. Ah, pode ser que não ganhe? Claro que pode ser que não ganhe. Qualquer luta pode ser que não ganhe. É uma luta perigosa? É uma luta muito perigosa. A luta com Giri era uma luta perigosa. A do Jamal Hill não era, tá? Aquela luta lá, vamos dizer que aquela luta lá eu tinha certeza, assim, 99,9% de certeza que o Poitin ganhava essa luta. As lutas com o Prochazka, por exemplo, eu ficava nervoso pra caralho com aquelas lutas lá, porque na minha cabeça, falem o que quiser, é o cara mais difícil pra se lutar na divisão. É o cara mais difícil, é um cara imprevisível, você não consegue treinar pra ele. Por um cara que nem o Ankalaev, você treina. Vai funcionar? Aí é outra história. Se vai funcionar ou não, é outra história. Mas tem que parar com essa porra de ficar, nossa, vai perder, olha, tá no Instagram. Ó, por exemplo, fiz uma entrevista com o Diego Lima, o Charles estava machucado, eu não posso falar aonde, porque a gente não quer que isso vire um alvo depois para futuras lutas. Não é uma lesão, foi uma lesão séria, e não é uma coisa que se vê por aí direto, entendeu? Por isso que não querem que fale. E aquele mês inteiro, antes da luta, eles ficaram postando vídeo antigo do cara treinando, e ninguém desconfiou de porra nenhuma. Então, o que vocês querem com essa história de, nossa, o cara tá nas festas, o cara tá nas baladas? Vocês não sabem, de repente ele foi em uma festa, e saiu de uma festa, foi pro show, e saiu do show, foi pra não sei onde. E tem conteúdo pra postar no Instagram uma semana e tá postando devagar. E qual que é a diferença? Se o cara sabe o que ele tem que treinar, com a idade que ele tem, com a experiência que ele tem, o cara tem noção da responsabilidade dele com essa luta. Alguém acha que o cara quer chegar lá e entrar sem estar preparado pra sabendo, achando que vai perder já? Óbvio que não. Aí vem esses dois, o Patati e o Patatá aqui, sem saber o que estão falando. Um fala, não, ele foi pra lá, mas nossa, ele tinha que estar treinando com o Glover está na Austrália com ele, ou tá lá treinando? O cara levou tipo 10 caras pra treinar com ele na Austrália, incluindo o Glover. Ou seja, ele até esticou a semana depois do UFC, porque ele já ia estar lá. Acho que ele ficou 3 semanas na Austrália. E esse é o jeito certo de fazer, do que ir e voltar rapidinho. Ele ficou lá, ele esticou, continuou treinando lá, volta aqui, tem 3 semanas pra luta, continua treinando aqui. Ele já estava treinando antes. É que a gente fica fazendo análise de Instagram. E essa análise de Instagram não funciona, tem que parar com isso. Ah, ele não tá focado pra luta. O Giri Prochazka ficou 1 mês trancado no quarto escuro, só bebendo água e perdeu. Não faz diferença, cada um tem o seu foco. Cada um faz o que funciona pra cada um. Se na cabeça dele tá funcionando, tá funcionando. O cara pegou acho que 2, 3 lutas já em cima da hora. Muito pior. O cara pega uma luta com o Prochazka faltando 2, 3 semanas pra luta. E o Prochazka treinado. E ele não. Cara,
Você entendeu? Tipo, o cara tá no shape, o cara tá no gás, o cara tá treinado. Ele precisa fazer um negócio específico? De repente, na cabeça dele, não. Na cabeça dele, ele continua o treino normal. A gente tem que parar de analisar o Instagram do cara e achar que é o que tá acontecendo na vida. Mas agora eu vou continuar aqui, hein, ó. Vamos lá. He is honestly so locked in, ready to win this fight. He started as an underdog, but now it's even. So the public has bet him to even, Jill. The people that set the lines set it in Ankalaev's favor. But the world they can't see Pereira losing because they're so enamored with him. A gente torce, o que ele tá dizendo é o seguinte, as casas de aposta, porque parece que o Poitin, eu vou colocar na tela aqui pra vocês, eu não chequei antes, mas eu vou botar na tela aqui quais são as odds dessa luta na stake.bet.br. Aí vocês entram lá e se o Poitin tiver de zebra ainda, melhor ainda, porque aí a chance ainda dá chance de fazer um dinheirinho. Agora, é natural o Ankalaev tá de favorito? É natural por causa do jogo, o jogo não casa. Mas a história é a seguinte, o Chael Sonnen fala a maior verdade de todas aqui agora. A gente fica achando que o cara só porque é das montanhas, do Daguestão, não sei o que o cara é o Khabib de 2 metros de altura, e não é. Dá uma olhada no que o Chael Sonnen fala. And where's Glover? Is Glover just in Australia with him? Glover Teixeira is the guy, honestly, ele está na Austrália. that should be doing the most work with Alex right now o Glover because of tava the lá com mais wrestling. 10 caras Plinio's a juntos. great grappler, right? Plinio needs to be overseeing Glover E just aí shooting. o Cormier fica, o Glover era o cara que tinha que treinar. O Glover é o cara que mais treina com o Poitin. Tanto que o Glover tem vontade de voltar a lutar, porque dá aquela coceira. Tipo, o cara tá treinando com o Poitin ali, tá lá treinando com o melhor do mundo, e treinando bem, treinando forte, treinando... Porra, o cara tá com uma coceirinha pra voltar, assim, sabe? Tipo, fala, caralho, se eu tô conseguindo dar uma canseira no Poitin, eu consigo dar uma canseira em pelo menos outros 1000 caras ali no UFC. É o cara que mais treina. Todo mundo, a gente usa a luta do Poitin com o Blachowicz como exemplo. Daqui 4 meses, essa luta tem 2 anos. O Poitin não evoluiu absolutamente nada em 2 anos. E a gente fala como se o Blachowicz tivesse finalizado o cara e não finalizou, não conseguiu finalizar. Mas controlou no chão, mas foda-se, não conseguiu finalizar. Tem uma chance do Ankalaev botar o cara no chão, controlar ele ali e ganhar a luta? Absolutamente. Tem muita chance. Isso vai acontecer? A gente não sabe. Quando foi a última vez que vocês viram o Ankalaev botar um cara no chão 3 rounds, 5 rounds, controlar a luta e ganhar? Com o Blachowicz, ele fez isso no final, porque ele tava perdendo em pé. O Cormier até fala que, então, ele pode fazer a mesma coisa com o Poitin? Ele pode. Quando? Pensa comigo. Ele vai apanhar um primeiro round, apanhar um segundo round. E no terceiro, quarto e quinto ele vai levar a luta pro chão. Vai? Ele vai conseguir? Ele vai ter gás pra aguentar 3 rounds botando o cara... O cara é forte, o cara se movimenta, o cara tem explosão, não é simples assim. Não é peso morto no chão. A gente não pode considerar o Poitin nível 0 no chão. Ele não é nível 100, mas ele tá longe de ser nível 0. O chão do cara tá decente. O bicho sabe se defender, ele sabe explodir, ele sabe levantar. Então, vou continuar. On Pereira, because I don't care what Ankalaev says, Chael. He has to be smarter than to go out there and try to just stand with Pereira for 25 minutes. He has to know that he's got to secure takedowns. Though so many people do believe that we have our classic striker, Olha o que o Chael Sonnen kickboxer fala versus aí, ó. wrestler, striker versus grappler. I believe that too for a small period of time. And as you start to really look into Ankalaev, he's a kickboxer. He just happens to be from Dagestan. In fact, when he writes his thing down, who am I representing? He's not representing grappling or sambo or judo or wrestling. He represents kickboxing. E isso é um detalhe importante que a gente tem falado faz tempo. O cara não usa praticamente o jogo de chão dele. Ele tem jogo de chão? Tem. Mas ele não usa? Como tá esse jogo de chão dele? Você faz na luta o que você treina. O Parrumpinha fala isso aqui toda segunda-feira. Você faz na luta o que você treina. Se você não treinou, você não faz na luta. As lutas que a gente vê o cara fazendo, ele não faz grappling. Ele não faz grappling. Ele não faz wrestling. Por quê? Porque cansa. A matemática é simples, porque cansa. O Yoel Romero era um wrestler olímpico, caralho, 4, não sei o quê. Não faz wrestling, porque cansa. E se você cansa, você perde a luta. A gente acabou de ver o Robocop. Primeiro round, devastador, 2 knockdown, tirou Cannonier pra bosta e morreu no gás. Qualquer luta é assim. Se o cara resistir e o outro morrer no gás, quem resistiu a tempestade ali nos primeiros minutos vai ganhar a luta. Gás ganha a luta, 100%, todas as vezes. Quem tiver mais gás vai ganhar a luta. He does most of his better work on his feet. Now, being on his feet too long, he is susceptible. I think Jan Blachowicz even exposed a little bit of that. I tend to side with you that he's going to say one thing in the media and pull a double cross in the ring. I also think he should do that
O Chael Sonnen tá falando um ponto bom. O Ankalaev tá dizendo que, eu vou só trocar com ele. Não vai. Não vai. A hora que o caldo cozinhar ali, ele vai botar no chão. Ele vai querer botar no chão. Ele vai ter gás pra isso? Quanto tempo ele vai conseguir ficar fazendo isso sem se comprometer? É essa a questão, gente. Eu não quero te dar a impressão errada. Essa luta tá longe de ser uma lavada já, tipo um passeio pro Poatan. Tá longe disso. Vai ser uma luta difícil. Mas é no detalhe que vai acontecer a vitória pra um ou pro outro. Eu não acho que o Poatan fique hesitante com medo de levar a queda do Ankalaev. Eu não vejo essa preocupação no Poatan. E eu não vejo o Ankalaev sendo superior ao Poatan na trocação. A chave de tudo vai ser o que o Ankalaev vai fazer, não o que o Poatan vai fazer. O que o Poatan vai fazer a gente já sabe. A história da luta vai ser o que o Ankalaev vai trazer pra essa luta. E se vai dar certo pro Ankalaev. O que ele vai fazer e se vai funcionar. É só isso. A gente tem que esperar pra ver isso, não o que o Poatan vai fazer. Mas o Poatan não tá treinando. O Poatan, esquece o Poatan. O Poatan vai entrar lá, ele vai estar pronto pra lutar 5 rounds com a mesma força, mesmo peso, mesmo de sempre. Igual, vai ser o mesmo Poatan que lutou com o Prohaska 2 vezes, que lutou com o Jamal Hill e que lutou com o Khalil Rountree. Mesmo cara. Agora, quem que vem pra lutar com ele? Se o Ankalaev vier pra trocar porrada, provavelmente ele vai perder. Mas ele pode achar uma mão. Óbvio. Sempre pode. Não viu na luta com o Khalil Rountree? O Poatan errou, virou as costas ali e levou uma. É um nível muito alto, cara. Um erro pode ser fatal. E eu não tô dizendo que o Poatan não pode errar. Óbvio que ele pode errar. Ele pode chegar lá, o Poatan faz alguma cagada lá, o Ankalaev pega ele e a luta acaba no primeiro round. E aí? Pode acontecer? Pode. Aí eu acho que vai acontecer? Provavelmente não, mas pode acontecer. Ele vai botar o Poatan no chão. Como que vai ser essa aproximação? Se ele vier errado, o Poatan pega ele. Ele vai botar o Poatan no chão. Quanto tempo ele vai segurar o Poatan no chão? Como? Porque o Poatan não vai ficar parado, morto ali no chão. O cara vai cansar. Ele vai cansar ficar tentando segurar o Poatan. Então ele vai segurar o Poatan na gata. Também cansa. Tem 1 milhão de coisas. Então a gente tem que parar de focar como é que tá o Instagram do Poatan. E as perguntas a se fazerem é o que o Ankalaev vai trazer pra essa luta e qual o risco de cada coisa que o Ankalaev vai trazer pra essa luta. Que risco representa cada uma das coisas que o Ankalaev vai fazer nessa luta. Como que vai ser a entrada de queda dele? Ele vai tentar entrar em queda ou só vai trocar porrada e fazer clinch na grade? Ele vai cansar no 3º round? Ele vai cansar no 4º round? Ele vai cansar no 5º round? Entendeu? Ele vai ter gás pra fazer 5 rounds de grappling, de wrestling, de jogo agarrado, de dirty boxing. A gente tem, no lado do Ankalaev, 1 milhão de perguntas não respondidas até agora. E no Poatan nenhuma, na verdade. Porque o que o Poatan vai fazer? Ele vai conseguir defender as quedas do Ankalaev? Provavelmente não todas. Com o decorrer da luta, o Ankalaev vai ficando mais cansado, vai ficando mais displicente, aí de repente o Poatan consegue. A questão não é se ele vai defender ou não. A questão é, isso vai fazer diferença? Em que ponto da luta isso vai acontecer? O Ankalaev vai fazer igual o Tom Aspinall? O juiz falou, vai, eu já vou botar ele no chão e vou tentar acabar com a luta? Pode ser também. Pode ser uma estratégia. Vai funcionar? A gente não tem como saber. Não tem como saber. Gente, eu não tô cagando no Ankalaev, pelo amor de Deus, mas ele não é nem de perto o cara mais fenomenal, ou como o Daniel Cormier falou, o cara mais formidável que o Poatan vai. Não é. É um cara... o que faz essa luta intrigante é o estilo. Mas como o próprio Chael Sonnen falou aqui, ele não é um wrestler, ele não é um grappler, ele é um kickboxer. E ninguém lembra disso, só porque o cara veio do Daguestão. Os caras acham que ele é o Khabib. Ele não é o Khabib. Ele não é o Islam Makhachev. Ele tá longe de ser esses caras, mas longe de ser esses caras. Eu vi um comentário de alguém, o Ankalaev treina com o Chuchurov. Foda-se, o Poatan treina com o Glover Teixeira, que foi campeão do UFC. Esse Chuchurov aí, sei lá o nome do cara, que treina com o Ankalaev, que é muito bom de wrestling, não foi campeão de porra nenhuma, entendeu? Então, essas coisas nunca funcionam. Mas o fulano treina com o ciclano treina com o Beltrano. Grandes merda. Não serve pra nada. O que interessa é o que o cara vai fazer ali no dia da luta. O cara que ele tá treinando não é ele. Ele não tá absorvendo o conhecimento do cara todo ali e vai levar aquilo lá, as ferramentas daquele cara pra luta. Ele vai melhorar o jogo dele, como o Poatan tá fazendo com o Glover. Mas isso leva tempo. O Poatan tá treinando com o Glover faz o quê? 4 anos já. A gente tem que entender que o jogo do Poatan, eles sabem que qualquer um que lutar com ele vai tentar botar ele no chão, ou vai querer botar ele no chão, ou vai achar que se botar ele no chão vai acabar a luta. E a gente achar que o Poatan não tá pronto pra isso é ser ingênuo. Você pode querer cagar no cara, ser hatezinho porque é legal e tal, mas não funciona assim. E aí vem assim, depois da luta eu vou voltar aqui. Você é um merda se você pensa assim. Porque o que tem de errado eu torcer pro cara ganhar?
Não tô falando nada demais. Eu quero que o cara ganhe, é óbvio que eu quero que o cara ganhe. Se você quer que o Ankalaev ganhe, o problema é seu. Eu tô torcendo pra um, você tá torcendo pro outro. Tá tudo certo também. Continuar. I believe, as a guy that's been around the game, and I agree with you, that when he starts to take those kicks, because one of the biggest issues he had with Jan Blachowicz was dealing with the leg kicks. His legs got beat up so badly that he couldn't stand anymore. It looked like the fight was going to get stopped due to leg kicks. We all know Pereira has tremendous leg kicking ability. We're going to see that guy that fought round 4 and 5 against Blachowicz, especially as they're watching their video footage and seeing that Blachowicz was able to hold Pereira down for extended periods of time. Pereira better get home. He needs to get home right now and make sure he's locked in, because he does have the hardest fight of his title reign to this point, I think, JLP. Eu discordo 100%, tá? Eu não acho que é a luta mais difícil. Eu não acho que o Ankalaev é o oponente mais formidável. Eu acho que, teoricamente, e nem, de acordo com o Chael Sonnen aqui, nem no papel, né? Porque no papel o cara é um kickboxer, mas teoricamente é o cara que tem as melhores habilidades no grappling, no wrestling, que o Poatan vai enfrentar. E isso realmente pode trazer um problema. Vai ser um problema? Aí é outra história que a gente só vai saber no dia da luta. Então, ó, Daniel Cormier, Poatan tá em casa já, não se preocupa. E vocês, é só uma luta. Relaxa a cabeça, relaxa o coração. Se ele ganhar, comemora. Se ele perder e você estiver torcendo pro Ankalaev, pode comemorar também. Você é meio merda, né? Mas pode comemorar também. Ou pode ficar só triste e esperar pra saber o que vai acontecer. Não é o fim do mundo, tá? Não é o fim do mundo se o Poatan perder ou se o Poatan ganhar. O mundo não vai acabar depois dessa luta. Então, relaxa, baixa o coração. Você vai torcer pro brasileiro? Torce pro brasileiro. Você vai ser hatezinho, porque é legal ser hatezinho? Pode ser hatezinho também. Lembra disso. Você pode tudo. Pode tudo. Pode torcer pro A, pode torcer pro B, pode achar o C, pode achar o D. Você só não pode ser chato, tá bom? Um abraço pra vocês. Deixa o like no vídeo se você gostar do conteúdo do canal. Segue o canal. Um grande abraço, até a próxima. Eu volto mais. Tem mais assunto pra falar depois disso daí, hein? Um abraço.